motivações para nós aqui, alguns objetivos, tá? Uma delas é que a gente vem entendendo, principalmente do ponto de vista de tecnologia, que cada vez mais a IA está nos nossos dias, né? Tá mais presente nos nossos dias, e é importante a gente conseguir propagar essa mensagem também aqui internamente para a empresa, principalmente nos produtos que a gente atua, tá? E o Thiago vai explorar isso aqui com vocês. E essa volumetria ele acaba sendo muito importante, inclusive, para a receita da empresa, é para onde a gente está direcionando os nossos esforços, tá? Então, cada vez mais vocês vão ver iniciativas relacionadas à IA, as tecnologias que a gente utiliza e a propagação também dessa mensagem para a gente conseguir aderir a elas também no dia a dia, tá? E também uma outra mensagem que eu vou parafrasear o Benson, tá? Todo mundo é vendedor. No fim do dia é isso, tá, gente? Então, quando a gente está no dia a dia, seja num bar com amigos ou de repente visitando um cliente, trabalhando dentro de uma oportunidade, dentro de um cliente, mesmo que não seja de uma área comercial, você está diante de pessoas que são usuárias muitas vezes e que são afetadas por uma escolha errada ou simplesmente por uma tecnologia também, tá? Então, de uma forma que a gente consiga influenciar para que eles tomem essas decisões corretas, principalmente voltada aqui a essas soluções que a gente acaba representando, isso pode se tornar uma oportunidade. E agora essa oportunidade também não é só de simplesmente trazer mais receita para a companhia, mas também para explorar um pouco do conhecimento com vocês também, que isso é super importante para a gente ganhar bastante envergadura, já que somos, né, trabalhamos numa empresa de soluções de tecnologia, mas também agora também ser beneficiado também com uma premiação financeira para quem trouxe essas oportunidades, tá bom? Então, agora eu vou deixar a palavra com o Castro, que daí ele vai conduzir com vocês aqui a apresentação para explorar um pouquinho mais sobre isso. Castro, contigo, meu irmão. Perfeito. Bom dia, pessoal. Eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, mas para quem não me conhece, eu trabalho na equipe do NACA, né, junto com o Peixe também aqui. Sou consultor de pré-vendas, trabalho especificamente com tecnologias de experiência do cliente, inteligência artificial, que duas delas a gente vai mostrar agora para vocês aqui também durante a apresentação, que é o FIM e o Cognigy da NICE, tá? E aí vamos começar falando ali da campanha um pouquinho, tá? A gente vai ter uma abertura ali falando da campanha, vamos mostrar o que está mudando ali na questão do mercado, falar um pouco, abranger um pouco ali do que é um agente de IA, quem são o Cognigy e Fim, que são as soluções ali principais, né, que fazem parte dessa campanha. Alguns cases, né, falar um pouco de mercado e os resultados ali de reconhecimento dessas empresas também. Aí vamos passar um pouco sobre como identificar, né, as oportunidades, como funciona a campanha, e a gente encerra ali com algumas informações relevantes, tá? E aqui para começar, tá, eu quero falar ali, antes da gente falar de tecnologia, falar de inteligência artificial ou qualquer solução, tá? Eu queria começar com uma ideia simples, né, que é basicamente ali também o que o Naka comentou, que hoje, né, grandes oportunidades de negócio, eles não vão nascer ali mais somente do time comercial, né? Muitas vezes elas começam ali numa conversa. Pode ser uma conversa informal, num café, num almoço com um cliente, num grupo de WhatsApp, ou até mesmo ali você comentando um problema, né, da empresa onde trabalha com um amigo, alguma coisa assim. E normalmente essas dores, elas aparecem em assuntos que a gente escuta o tempo inteiro. Nosso atendimento está ruim, a empresa quer usar IA, mas não sabe por onde começar, né? O WhatsApp virou um caos aqui dentro, meu CRM não está conversando com nada, a operação está muito manual, a experiência do cliente está ruim, né? São diversos assuntos ali que permeiam essas conversas o tempo todo, né? E o ponto mais importante aqui não é vender tecnologia, não é sair oferecendo Cognigy, FIM, CX-1 ou qualquer outra solução. O objetivo dessa campanha é muito mais ajudar vocês a identificarem sinais de oportunidade, né? Porque muitas vezes a oportunidade começa exatamente assim, num comentário simples, e não necessariamente dentro de uma RFP estruturada, né? Então, é uma oportunidade bem interessante, eu acho, para todo mundo aqui. E aí, para a gente deixar um pouquinho mais simples, né? A dinâmica da campanha, ela funciona basicamente em 4 etapas, tá? A primeira vai começar ali com a indicação,
né? Se vocês identificarem uma empresa, um contrato, uma oportunidade que faça sentido para 5, vocês indicam ela, tá? E a partir daí vem a segunda etapa, que é a validação. O nosso time comercial, né, e o time de pré-vendas vai analisar esse cenário, tá? Vai entender a dor do cliente, vai avaliar se existe ali, né, aderência com as soluções da 5. E aí, basicamente assim, ou seja, vocês não precisam se preocupar em qualificar tecnicamente a oportunidade. Essa parte vai ficar com a gente, tá? Até para tranquilizar um pouco ali o pessoal, né? E depois disso, se a oportunidade evoluir, né, para um projeto contratado, aí estamos na terceira etapa, que é o negócio fechado. E aí tem a premiação da campanha. Então, no fim do dia, a ideia aqui é transformar relacionamento em oportunidade, né? Porque muitas vezes você já tem acesso a conversas, contextos que naturalmente, né, acabam abrindo portas ali. Então, uma indicação simples pode acabar se tornando realmente um grande negócio ali para todos nós, tá? Aí aqui a ideia é mostrar um pouquinho do porquê a A5, né, não é só uma empresa de tecnologia, né? A gente atua ali como parceiro estratégico na transformação da experiência do cliente. E hoje, né, a gente trabalha com grandes operações do mercado em diversos segmentos, né, conectando tecnologia, parte de automação, inteligência artificial, atendimento, né? E mais importante do que vender ferramenta é a gente conseguir entender ali as necessidades do cliente e direcionar a solução certa para essa necessidade, tá? Então, aqui, antes de falar de soluções e oportunidades, né, eu acho importante a gente contextualizar rapidamente ali sobre a 5. Todo mundo trabalha na 5, mas nem todo mundo ali, né, tem essa visão ali exatamente, uma visão mais comercial da coisa ali, tá? Mas, basicamente, hoje a 5 atua há quase 2 décadas ajudando empresas em jornadas do cliente, né, sejam com automações, transformação digital, né, ferramentas de contact center. E uma característica muito forte, né, sempre foi a questão da gente unir duas coisas, que normalmente, né, são difíceis de equilibrar, que é a agilidade e a inovação, né, com experiência e confiabilidade, principalmente. Então, ao longo dos anos, a gente tentou construir uma base muito sólida de clientes, né, parceiros e soluções próprias também. Então, hoje a gente tem mais de 215 colaboradores, são mais de 150 clientes, e são mais de 30 produtos próprios no portfólio, que isso ajuda bastante a gente ali a conectar com soluções, né, dos nossos parceiros, tá? São mais de 6 soluções reconhecidas ali no Gartner e por outros analistas de mercado, tá? Então, são parcerias renomadas ali que ajudam a gente a ter um reconhecimento bem interessante. E quando a gente fala de IA, né, de automação, de experiência do cliente, a gente não está falando só de tendência, né? A gente está falando de algo que já faz parte da realidade das empresas que a gente atende no nosso dia a dia, né? E aqui alguns exemplos, né, dos nossos clientes, de empresas que já fazem parte dessa jornada com a 5. Né? A gente tem clientes de diversos tipos de segmentos diferentes, que sejam financeiros, saúde, telecom, serviços, utilities e etc. Tá? E isto, né, é uma questão que hoje a experiência do cliente, toda essa parte que a gente vem comentando tanto, não são mais temas ali exclusivos de contact center, né? Porque antes era muito comum a gente ouvir falar de CX no contact center apenas. Mas praticamente toda empresa está tentando resolver desafios relacionados à eficiência operacional, à integração de sistemas, necessidade de canais digitais, né? Melhoria da experiência, automação com IA. Então, quando vocês ouvirem esse tipo de dor no mercado, é importante pensar que existe uma boa chance de existir uma oportunidade para a 5 atuar nesse cliente também. Agora, né, passando um pouco ali para a gente começar a entrar, abordar um pouco da questão dos agentes de IA, das soluções de inteligência artificial que a gente tem ofertado, né, eu vou contextualizar um pouquinho aqui, tá? Basicamente, o que é um agente de IA, tá? Acho importante a gente nivelar esse conceito, tá? Porque hoje o mercado inteiro fala de IA, mas muita gente ainda associa isso, às vezes, apenas a um chatbot, né? E um agente de IA, ele vai muito além de um chatbot, tá? A ideia é que a gente consiga criar interações que sejam naturais, sejam mais humanas, né? E principalmente mais inteligentes. Na prática, um agente de IA, ele vai ser capaz ali de ouvir, né, a necessidade,
de entender, né, e raciocinar ali o que está sendo solicitado para ele. Ele vai agir em cima dessa necessidade e vai responder o cliente, né, com a melhor resposta possível, tá? Ou seja, ele deixa apenas de seguir aquele fluxo fixo que a gente está acostumado e passa a interpretar, né, tanto o contexto quanto a intenção do cliente, né, e informações ali que são passadas para ele. E isso começa a mudar completamente quando a gente fala de experiência do cliente, né? Porque a conversa ela vai deixar de ser aquele menu engessado que a gente já está acostumado, né? E começa a aparecer uma interação ali muito mais próxima de uma conversa humana, né? E o mais interessante disso é que isso não vale apenas para um canal digital, é, vale também para a voz, né? Então, hoje esse conceito ele está sendo aplicado em todos os tipos de canais, seja WhatsApp, voz, chat, e-mail, aplicativos e vários outros canais digitais também, tá? E aqui, né, talvez esteja uma das mudanças mais importantes que acontecem hoje no mercado, né? A gente tem o modelo tradicional, né, que é o que a gente já está acostumado, que a maior parte das empresas ainda operam dessa forma, né? Ou seja, o cliente entra em contato, passa por uma obra tradicional e normalmente ali acaba chegando em uma fila de atendimento que vai ali para o atendimento humano, né? Então, mesmo com as integrações, com sistemas conectados, a experiência ainda costuma ser engessada, né? A gente pode se esforçar ao máximo ali para desenvolver automações, né? Criar integrações, consulta de sistemas durante essa jornada, mas ainda assim o cliente vai precisar repetir informação, ele vai navegar em menus, vai esperar transferências e muitas vezes, né, a gente vai acabar saindo sem resolver completamente o problema, né? Por isso a gente fala tanto sobre uma experiência engessada, alto esforço do cliente, uma baixa retenção e experiências que acabam sendo nem um pouco naturais, né? E aqui, peraí, só passando aqui que travou para mim. Aí aqui, né, quando a gente fala entrando no modelo de agente, a gente tem uma mudança, né? Porque a lógica muda completamente, tá? A IA deixa de ser apenas um direcionador de chamadas e passa a atuar com uma camada inteligente dentro da jornada, tá? Ela vai acessar contexto, base de conhecimento, vai consultar sistemas, né? Vai manter uma memória das conversas ali, seja de longo prazo ou de curto prazo, e também vai conseguir conduzir experiências que são muito mais conversacionais, tá? E isso vai reduzir drasticamente o esforço do cliente e a conversa vai deixar de parecer um fluxo robótico, né? E vai começar a aparecer ali uma interação muito mais natural, tá? E isso é um ponto muito importante aqui, né? Porque a IA não elimina o atendimento humano, ela trabalha junto da operação. O objetivo não é substituir pessoas, a gente conseguir automatizar, né, o que é repetitivo, né? É resolver ali o que pode ser resolvido automaticamente e deixar os atendimentos mais complexos para os agentes humanos, né? Ou ali o que ele precisa de um tato humano que só a gente tem, né? Então, assim, tudo isso unindo um aumento da eficiência e a um custo operacional reduzido, né? Então, você consegue ter muita eficiência nesse modelo utilizando a IA agêntica. E é justamente essa mudança que começa a abrir espaço ali para plataformas modernas de inteligência artificial conversacional no mercado. E aqui, para a gente manter ali, né, uma questão, um pouco desse ponto da transformação do CX, que a gente vai ali desde a da comunicação em massa para interações ali que são realmente hiperpersonalizadas, né, como a gente tem comentado, a gente começa pelo modelo mais tradicional, que é o que a gente está acostumado ali na maioria das empresas, né, que é a famosa URA DTMF, né. Eu vou até dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Acho que eu não compartilhei o áudio. Eu vou pedir um minutinho aqui só. Vou compartilhar novamente. Vamos ver. Enquanto isso, pessoal, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Porque vocês já tiveram também um treinamento com o Gabriel, né? Então acho que já estão bem familiarizados ali com a questão de IA, né? Mas talvez para É, quem não tenha participado, eu acho que isso é interessante para a gente explorar um pouquinho do contexto, né? a gente está Show. dando uma pequena pincelada em alguns pontos aqui, mais para refrescar, mas a gente entende que a maioria aqui participou do treinamento do Gabriel, então sabe bem do que a gente está falando, né? Oi, vamos lá.
Deseja acionar o seguro ou acompanhar o processo de benefícios? Digite 1. Não recebeu o seu boleto? Deseja uma segunda via? Seu débito não ocorreu na conta? Ou se deseja confirmar se há parcelas em aberto? Digite 2. Deseja registrar uma reclamação? Digite 3. Deseja cancelar um de seus planos de seguro ou de previdência? Digite 4. Ou digite 9 para falar com um de nossos atendentes. É isso, né? A gente até quis deixar ali, né, vocês ouvirem ali esse menu inteiro, porque realmente não é a melhor experiência, a gente sabe disso, né? Então, mas ela foi um modelo, né, e muito importante por diversos anos, mas que ainda não é extremamente limitado, né? O cliente precisa ali decorar opções, esperar ali, né, a opção correta dele, navegar por menus, e muitas vezes ele ficava preso em jornadas que eram longas e até, né, que causavam algum tipo de frustração no cliente, né? E aí, depois veio o quê? A URA SR, né, com reconhecimento automático de fala. Então vamos lá. Eu queria entender o que vocês têm de Samsung. Não entendi. Tente me dizer novamente, de forma resumida, o assunto que deseja falar. Vocês não vendem celulares? Só para confirmar. Você quer suporte ao aplicativo Itaú, certo? Não. Eu queria saber se vocês têm celular na loja. Não entendi. Por favor, fale sim ou não. Parece piada, né? Mas são casos reais mesmo, e a gente sabe que é assim, né? Mas assim, apesar de tudo, o SR foi um avanço bem grande, né? E tudo levou a gente até aqui, né? Mas assim, pela primeira vez com o SR a gente tinha ali, né, a oportunidade do cliente simplesmente falar o que ele queria e talvez ser encaminhado para onde ele realmente queria, né? Mas aí, principalmente, né, existia uma camada limitada na questão da interpretação, principalmente no Brasil, né, onde a gente tem diversos sotaques, gírias diferentes, entonações diferentes. Então, o desafio ainda continuava enorme, né? E talvez pela primeira vez a gente está entrando, né, em um modelo que é realmente muito próximo do modelo ideal, tá? E a gente começa a entrar ali no modelo do Voice AI, né, e da inteligência artificial agêntica. E aqui a conversa muda completamente, né? Aí ela consegue ouvir, consegue interpretar, raciocinar, consultar informações. Em vez do cliente navegar numa URA, né, ele simplesmente conversa. E eu vou mostrar um pouquinho ali desse exemplo, né, utilizando o FIM, tá, em um case ali do Banco Inter. Essa é bem rápida, mais para a gente mostrar a naturalidade ali da conversa, tá? Compartilhar a tela aqui novamente. Um momento. Soltou o áudio. Bom, vamos lá. Olá, tudo bem? Hi, I'm Finn. Thanks for calling A5. Selecionei errado. Peraí, só um minuto. É no Setfin Live ali, Thiago, pode É mudar esse de aqui. aba. É esse mesmo. Valeu, Gabriel. Olá, tudo bem? Olá, aqui é a Babi, a assistente virtual do Banco Inter. Como posso te ajudar hoje? Eu tô querendo fazer um upgrade no meu cartão, tentar algumas outras opções. Você pode me passar algumas informações? Claro! Você pode solicitar o upgrade do cartão Gold para Platinum, Prime ou Win. O pedido é feito pelo chat do Super App e eles analisam os requisitos antes de liberar. Qual desses modelos você quer conhecer melhor? Qual que é a diferença do Gold para o Platinum, por exemplo? Claro, o cartão Gold acumula um ponto a cada R$ 10 gastos, enquanto o Platinum gera um ponto a cada R$ 5, além de oferecer benefícios extras como atendimento prioritário. Quer saber mais sobre esses benefícios ou sobre os requisitos para obtê-los?
Achei esse Gold interessante. Como que eu faço para solicitar ele? Posso ajudar com isso. O cartão Gold é enviado automaticamente ao abrir sua conta. E caso precise solicitar ou confirmar, basta entrar no chat do Super App e falar com a Seven. Ela verifica os requisitos e avalia seu pedido. Quer seguir para esse passo agora? Quero sim. O cartão Gold é gerado automaticamente quando você abre a conta e é enviado para seu endereço cadastrado. Você quer confirmar o recebimento pelo chat agora? Pode ser. Entre no chat do Super App e fale com a assistente Seven mencionando o cartão Gold. Pronto para começar essa conversa no aplicativo? É que agora eu tô pelo celular, então eu vou ter que acessar o aplicativo depois. Aí eu entro em contato novamente, tá? Obrigado. I'm glad to help. Antes de encerrar, tem mais alguma dúvida que eu possa resolver? Não, só isso mesmo. Bom dia. Obrigado pelo contato e um ótimo dia para você. Por favor, fique na linha para responder uma breve pesquisa de satisfação. Até mais. Então é isso, né? A gente consegue ver, né, como a gente conseguiu evoluir nessa questão, né, da naturalidade, né, nas conversas com o autosserviço. Então, a gente pode ali realmente solicitar qualquer tipo de informação, né, e a gente vai ser atendido da melhor forma possível, tá? Então, aqui era mais para a gente mostrar a naturalidade, mas as opções são diversas ali para a gente fazer, tanto automações, consulta de sistemas e etc, tá? Então, é exatamente isso que a gente queria mostrar agora, né? Passando ali para falar um pouco das duas soluções principais que a Cinco atua quando a gente fala de inteligência artificial, tá? Começando pelo Cognigy, tá? O Cognigy, ele é uma inteligência artificial conversacional de nível enterprise, tá? Hoje, ele é uma das plataformas mais reconhecidas no mercado, tá? E esse slide, ele mostra justamente isso, né? Cognigy aparece como a única plataforma posicionada, né, no Customer Choice, no Gartner Peer Insights, para IA conversacional, que é basicamente ali a escolha do cliente, né? A gente não está só levando em consideração a opinião dos analistas de mercado, né? Realmente ali o que os clientes têm falado, né, das experiências que eles têm com a plataforma, tá? E isso é importante porque não é apenas uma análise técnica do Gartner, é uma avaliação baseada realmente na experiência real dos clientes que utilizam isso no dia a dia, né? Então, a gente está falando de empresas que implementaram, que operaram, que escalaram com a solução e avaliam ela muito positivamente, tá? E outro ponto importante, né, é que o Cognigy é muito forte justamente quando a gente fala de orquestração, tá? Porque ele não é só uma plataforma de IA conversacional, né, para atendimento. Ele vai conectar diferentes canais, né? Ele vai orquestrar diferentes LLMs, seja ali OpenAI, Google, Amazon e etc, tá? Diferentes bases de conhecimento, né? Como vocês, grande parte viu ali a apresentação do Gabriel, a base de conhecimento é uma parte muito importante dessa estrutura, né? Que é o que a IA vai usar para entender, para raciocinar, para consultar ali como ela vai responder da melhor forma. A gente pode também se conectar com diversos CRMs de mercado, sistemas legados. Então, isso permite que a gente consiga criar jornadas, né, muito mais inteligentes e naturais. Então, o valor não é apenas ali no chatbot, né, entre aspas, mas na capacidade de coordenar toda essa experiência conversacional, né, que a empresa tem. E isso, né, como eu já comentei anteriormente, vale tanto para a voz quanto para os canais digitais, tá? Com uma camada muito forte de automação, de integração, e tudo isso a um nível enterprise, realmente. A gente consegue escalar isso, né, sem precedentes. E além do reconhecimento no Gartner, tá? É muito importante essa questão, né, do reconhecimento dos analistas do mercado, porque é onde as empresas procuram saber, né, se essa empresa, se a solução que está sendo ofertada para ele realmente tem reconhecimento. E o Cognigy vem ganhando muito destaque em análises independentes do mercado, tá? Aqui a gente tem o posicionamento do Forrester Wave de 2026 para plataformas de IA conversacional voltadas para Customer Service, tá? E um ponto importante desse relatório é que ele aparece como Customer Favorite, ou seja, é a única plataforma com o chamado Double Halo aqui
nos relatórios do Gartner, tá? Que aí ele sendo a única plataforma que, dentro as que estão aqui, que tem a excelência máxima na percepção dos clientes também. Tá? Inclusive, a gente consegue ver a própria Intercom aqui também, que eu acabei de mostrar, né, que também está ali no Strong Performers. Então, na prática, isso significa um nível de satisfação, né, e percepção extremamente alto por parte dos clientes. Tá? É, não é só uma plataforma que é tecnicamente robusta, né, mas uma solução que realmente entrega resultado no mundo real, e isso é muito importante, tá? E quando a gente olha pro gráfico, né, a gente vê que o Cognigy é muito bem posicionado, tanto na questão de estratégia quanto em capacidade de entrega, né, que a gente vê aqui, né, esse gráfico, tá? Isso reforça Talvez bastante, vale só né? explicar, Tiagão, acho que como é que Uhum. funciona esse gráfico, não sei se de repente você consegue apontar, né, Eu estava apontando com aqui, não sei point. se... Com point. Não tá aparecendo a setinha. Aham. Ah, tá. Porque a gente tem aqui, né, a força da oferta, né, e da estratégia. Então, né, o Cognigy estando aqui na liderança, ele está tanto, né, entre esses dois eixos aqui de uma maneira bem posicionada, tá? Então, foi o que eu comentei, né, não é só uma plataforma robusta, né, mas uma solução que entrega resultado no mundo real mesmo, né? Então, isso reforça bastante, né, a visão, né, do Cognigy como uma camada enterprise de IA conversacional, né, principalmente para empresas que precisam integrar diferentes canais, processar diferentes dados, né, e sistemas corporativos de forma bem escalável, tá? Então, no final, quando a gente fala de Cognigy, né, ele acaba se destacando não apenas pela tecnologia, mas pela combinação entre experiência do cliente, flexibilidade e a capacidade, né, de executar ali o que foi uma visão ali no começo do projeto, por exemplo. E aqui eu acho que fica mais fácil de visualizar, né, onde o Cognigy realmente entra, né? Então, o Cognigy não é apenas um chatbot, tá? Ele funciona ali como uma camada central de orquestração de inteligência artificial. Então, ele vai conectar os canais, né, diferentes LLMs, sistemas corporativos, né, base de conhecimento, regras de negócio, né, tudo isso em um fluxo inteligente. Na prática, ele vai conseguir lidar com interações de voz, de WhatsApp, e-mail, webchat, outros canais. Ele vai entender ali a intenção do cliente, tomar decisões, né? Vai executar ações, né? E aprender continuamente também, né? Com todas essas interações. E tudo isso conectado ali a diferentes sistemas, né? Seja um CRM, um ERP, diferentes APIs, né? E etc. Então, o foco deixa de ser apenas responder perguntas e passa a ser resolver jornadas completas de ponta a ponta, né? Que é o que a gente chama de agentes de IA full stack, né? Ele está ali realmente para lidar com demandas complexas ali de forma conversacional, tá? Exatamente por isso que o Cognigy hoje, né, ele vem sendo muito utilizado em projetos de IA, né, de nível enterprise, né? A gente tem diversos clientes ali ao redor do mundo utilizando a solução, né, porque ele consegue atuar como uma verdadeira camada operacional de inteligência artificial, tá? Recentemente a gente fechou o nosso primeiro projeto de Cognigy aqui na 5, que foi para GS1, né? Tá no processo ainda de kickoff, mas em breve ali a gente já vai ter a primeira operação funcionando aqui da 5 com o Cognigy. Aí aqui passando um pouco do Cognigy para o FIM, né? Muita gente conhece o FIM como Intercom, tá? Mas recentemente a empresa mudou um pouco ali o posicionamento da marca, deixou de ser chamada de Intercom e passou a ser chamada apenas de FIM, tá? E do lado do FIM, né, também vem ganhando bastante destaque no mercado, né, de Customer Service com inteligência artificial, e o posicionamento deles é muito focado em ser um AI First Customer Service, basicamente, né? Ou seja, uma experiência onde a IA já nasce dentro da operação, tá? E aqui a gente tem alguns reconhecimentos importantes também, né? Assim como mostrei lá do Cognigy, tá? No caso aqui da G2 Spring, que é hoje uma das maiores plataformas de reviews de software do mundo, tá? E essas premiações, elas são baseadas em avaliações reais de clientes, tá? Então, também refletem bem a experiência prática das empresas utilizando a plataforma, né? Então, o FIM, ele recebeu destaque como
o Grid Leader, Best Support, Fastest Implementation, Best Meets Requirements, que na prática é basicamente mostra como a solução é forte na experiência do usuário, na facilidade de implantação, na velocidade de adoção e também, né, a geração rápida de valor, que isso é um ponto bem importante aqui do FIM, tá? Um outro ponto interessante do FIM é que ele vai além, né, de um chatbot tradicional também. É uma plataforma que vai combinar IA, né, com um atendimento digital, tá? Tanto da IA como do atendimento humano também. Toda a parte de Help Center, Workflows e o Service Desk, numa experiência unificada. Então, ele acaba competindo ali não apenas com plataformas conversacionais, mas também com soluções como o Zendesk, ServiceNow, Salesforce, em alguns casos, né? Mas principalmente em cenários de atendimento digital, tá? Ou seja, um dos diferenciais do FIM hoje é realmente a simplicidade da experiência, né? Tanto para o cliente quanto para as equipes de operação, e tudo isso focado, né, com a IA no centro de tudo isso, né? Como realmente uma forma de atender os seus clientes de ponta a ponta ali, né, dentro dessa jornada, utilizando inteligência artificial. E aqui a gente traz uma visão um pouco mais prática ali no dia a dia da operação, tá? O FIM, como eu comentei, pensa neles como uma plataforma de customer service, com IA no centro, tá? Ou seja, a IA não aparece como um add-on da plataforma, né? Ela faz realmente parte da arquitetura central dessa experiência. Então, o cliente ele vai conseguir conversar naturalmente, vai resolver demandas, consultar informações, navegar por essa jornada sem aquela sensação tradicional que a gente já conhece, né, de chatbots. Mas o interessante é que o FIM ele vai centralizar praticamente toda a experiência, né, digital em uma única plataforma, seja chat, WhatsApp, automações, analytics, workflows operacionais. Então, ele combina ali o atendimento, né, digital com inteligência artificial, tá? Aí aqui, por exemplo, né, a gente tem exemplificando aqui um pouco da arte, né, a gente tem aqui o agente de IA respondendo, né, automaticamente, o Help Center ali, como eu posso dizer, alimentando, né, as respostas, os workflows, né, automatizando processos, os dashboards, né, para acompanhamento ali de eficiência, produtividade. E tudo isso, né, quando for passado para o atendimento humano, vem com todo o contexto, né, com todas as informações necessárias para apoio ao agente, né, com todas as informações que foram coletadas durante o atendimento digital, do atendimento com a IA conversacional, no caso, né, e a proposta deles é basicamente criar, né, uma experiência que seja rápida, simples e centrada na inteligência artificial no primeiro contato, né. Então, dependendo do cenário, o FIM pode atuar tanto como uma plataforma conversacional, né, quanto como uma solução moderna do Service Desk de atendimento digital, tá? E aqui a gente tem um dado muito interessante sobre o FIM especificamente, né, que é a taxa média de resolução da plataforma, tá? Ela vem aumentando, né? Vocês podem ver aqui, desde maio de 2023, ela vem aumentando continuamente ao longo do tempo. Então, a gente não está falando só de uma IA estática, mas de uma plataforma que evolui mês após mês, tá? E o gráfico mostra exatamente essa evolução, né? Saindo de cerca de 23% aqui em 2023 até chegar em 64%, tá? Inclusive, temos casos de clientes que já falaram que estão chegando ali em torno de 70% de resolução com a inteligência artificial do FIM, tá? E isso acontece porque o FIM ele vai combinar vários elementos, né? Seja a melhoria contínua, né, da inteligência artificial, aprendizado operacional, adição de novos recursos de forma constante, melhor entendimento contextual ali do motor de inteligência artificial e evolução constante da experiência como um todo, né? Então, cada etapa dessa curva, né, ela representa ali evoluções da plataforma também, tá? Então, melhoria de IA, de workflow, de contexto, de integrações, da parte de analytics, né? Otimização da qualidade das respostas. Isso vem ali trazendo praticamente 1% a cada mês, né, de melhoria na taxa de resolução dessa IA, tá? E talvez o ponto mais importante aqui é que o FIM ele não mede sucesso apenas por automação, né? Isso é um ponto interessante de se pensar, que o foco principal aqui é realmente a resolução real, ou seja, o cliente não é só cobrado, tá? Isso agora falando mais na parte comercial, mas o cliente não é só cobrado
por interação, como acontece na maioria das plataformas, né? A questão aqui é que o fim, a gente vai cobrar, né, através do que realmente conseguir resolver sem precisar escalar para atendimento humano, né? Então, a gente está ali garantindo realmente, né, uma taxa de resolução para o cliente, no qual ele só vai pagar se aquela situação for realmente resolvida na inteligência artificial, tá? Então, quando a gente olha para uma média ali acima de 60% de resolução, a gente está falando de um impacto operacional gigantesco, né? Menos esforço para o cliente, menos volume para o humano e operações ali que acabam se tornando muito mais escaláveis, né? E isso é muito importante porque ajuda a explicar, né, principalmente por que o fim hoje vem sendo adotado por tantas empresas ao redor do mundo, tá? Aí aqui a gente falou bem, né, das soluções, né, falou um pouco ali, revisitamos alguns pontos que vocês já tinham visto, mas qual que é o impacto, né, real ali no dia a dia das empresas utilizando, né, a inteligência artificial conversacional, a IA agêntica, né? E porque no final do dia o que realmente importa é o impacto, né? O impacto do operacional e na experiência do cliente. Porque IA por IA, de forma bem verdadeira, né? Todo mundo pode dizer que tem, tá? Então, o grande diferencial é em como gerar resultado real nisso tudo, tá? Então, a gente está falando aqui, o primeiro ponto é contenção de chamadas, tá? Ou seja, quantas interações conseguem ser resolvidas no autoatendimento, né? Sem necessidade de eu ter que escalar isso para um atendimento humano, tá? Em alguns cenários, os clientes conseguem atingir índices extremamente altos de contenção de chamadas, tá? E isso são casos, vale ressaltar, né? São casos reais baseados em clientes de Cognigy, tá? E o segundo ponto é a questão da redução de TMA, porque quando a gente tem uma IA que vai entender contexto, vai executar integrações, vai preparar ali melhor o atendimento, o agente automaticamente vai receber uma conversa muito mais organizada, né, contextual e objetiva, né? Isso ajuda muito ali também na redução do tempo médio de atendimento. E talvez um dos pontos mais importantes, né, que é realmente ali a questão da melhoria do CSAT, né, melhoria da satisfação ali do cliente, né? Porque quando a experiência fica mais natural, né, ela fica mais rápida e menos cansativa, o cliente percebe isso de forma imediata, né? Então, a inteligência artificial agente, ela não substitui simplesmente o humano, né? Ela está ali para reduzir esforço, remover atrito, melhorar a experiência tanto para o cliente quanto para a operação, né? E esses resultados, eles explicam por que, tipo, principalmente as grandes empresas globais ali vêm adotando esse modelo, né, como parte da transformação da experiência do cliente. E aqui a gente Pessoal, tem um exemplo. Tiagão, acho que aqui Isso é aí. legal a gente validar com o pessoal, né? Se tem alguma dúvida até aqui, se tá claro, o pessoal quer fazer tirar alguma dúvida aqui. O pessoal aí tá Joinhas, de em linha, joinhas. tá em linha ali com o que vocês viram na apresentação do Gabriel. Sim, sim. Legal. Gabriel, acho que é legal. Aqui, Tiagão, vamos fazer uma volta prática, né? Gabriel, o que você tem observado nas apresentações que a gente vem fazendo com os clientes? O que você entende que acaba chamando atenção? Que eu acho que é até um ponto legal, né? Para a gente trazer aqui, compartilhar com todo esse conteúdo rico que o Thiago vem trazendo aqui, o que a gente vem identificando na vivência prática, né? Eu, você, o Thiago, o próprio Thiago aqui, em apresentações mais recentes que nós fizemos. Você pode compartilhar um pouquinho do que você tem presenciado? Muito bom, Peixe. A gente tem visto os clientes, assim, eles bem animados, né, com essa evolução, né? Eles falam, nossa, seria muito legal se a gente tivesse isso, né? Então, eles tentam já querer entender como eles podem chegar a isso, né? Chegar até esse ponto. Então, aí que entra a gente dá 5. Então, às vezes, tem cliente que ainda não ouviu falar. Na verdade, eles conhecem só o ChatGPT ali, né? Conhecem só o Claude, né? Que eles usam no dia a dia. Mas quando eles ouvem falar que eles conseguem aplicar isso no atendimento e de que forma que eles vão aplicar no atendimento, eles já começam a ter uma ideia diferente. Então, aqui eu acho que entra um ponto da gente ser os primeiros a falar para esses clientes, né? Então, como aqui na 5 a gente tem bastante cliente, então todo mundo aqui que está nessa campanha, né, que a gente possa comentar com os clientes ali e até mesmo se a gente tiver alguns vídeos, né, Peixe, Thiago, a gente passar para o pessoal e para eles também mandarem, né, para os clientes ali para mostrar como que tá a experiência e tudo mais. Eu acho que é legal esse compartilhamento, né?
Legal, assim, qual que é, né, compartilha um pouquinho da experiência que a gente vive quando a gente faz a demonstração, né, como a gente fez aqui, para um cliente que está acostumado, né, com uma estrutura tradicional. Como é que é, Gabriel? É justamente isso, né? Eles falam assim, nossa, até eu quero ser atendido, né, por esse tipo, por essa solução, porque é aquela ideia, né, de você reduzir o esforço do cliente, né? Você não fica tendo que percorrer um caminho longo ali até chegar onde você quer, né? Você vai direto ao ponto e você como cliente que define esse caminho, né? Então acho que seria esse ponto que eu queria colocar. Acho que até a Mayara levantou a mão ali. Tem. Oi, Mai, vê aqui É, sua mão levantada. não sei se vocês vão falar disso mais para frente, mas assim, estrategicamente para a 5, qual das duas plataformas a gente deveria induzir para que fosse vendida mais? Estrategicamente para a 5, é melhor vender o Cognigy ou o Intercom? A gente tem algum norte nesse sentido? Na verdade, as duas soluções, elas são igualmente importantes para a gente, tá? A Uhum. questão aqui vai um pouco mais em qual momento, né, o cliente está e que tipo de experiência que ele quer ter, quais são as soluções que ele tem dentro de casa, né? O que a gente precisa integrar e qual o foco dele, se é mais para um contact center com voz, se é para uma experiência de service desk com digital, né? Então, assim, mas um ponto importante, que eu acho que foi legal você ter tocado nesse assunto, Mayara, que é o quê? Vocês não necessariamente precisam indicar uma solução ou outra, mas sim indicar que nós temos tudo que é necessário ali, né, para levar, né, uma experiência conversacional e agêntica para o cliente. E aí quem vai definir ali mais para frente qual seria a melhor solução vai ser a gente mesmo. Então é mais a questão de abrir essa porta, tá? E aí vocês podem falar, temos o FIM, temos o Cognigy, e qualquer uma das duas vai servir para esse cliente, mas é mais uma questão de discovery que a gente tem que fazer mais a fundo depois para ver realmente qual que vai encaixar melhor, tá? Ah, tá. Mas não É, seria um problema, então, a gente falar os nomes, né, das duas Não, plataformas? não, Não, não. Tá. mas em linhas gerais, Mai, neste processo, a gente gosta de adotar muito uma visão mais agnóstica inicialmente, né? Uhum. Trazendo um contexto aqui que o Thiago está trazendo. As duas conseguem ter experiências conversacionais, terem experiências de resolutividade, né, capacidade de integração, de multi-integração, multi-orquestração, né, cada uma com as suas características, obviamente, né? Mas acho que é legal a gente trazer essa visão inicial sem, de fato, se preocupar com qual selo que que vocês ali na ponta pregam para o cliente. Eu acho que é muito melhor entender o contexto geral, entender dor, problema e que a gente pode atuar. E aí, se sim perguntarem, aí sim, olha, a gente tem isso, tem aquilo outro, a gente pode ajudar vocês, mas é nosso time especialista entra fazendo qualificação para poder apontar qual o melhor caminho. Acho que Tá talvez bom. esse seja um bom caminho, tá? O Uhum. Peixe, até só Legal. para complementar um ponto, o que eu acho interessante. Como a gente, enquanto assim, a gente representa uma série de soluções reconhecidas globalmente, um discurso que funciona bem é que assim, a gente não é que tem uma predileção e sai empurrando o produto, né? Então, eu gosto de usar o termo de isonomia, porque como a gente tem tecnologias que em alguns momentos eles fazem coisas semelhantes, para a gente está mais centrado em resolver os problemas do cliente. Por isso a gente identifica e consegue posicionar aquilo que melhor se encaixa de acordo com aquela solução. Porque senão parece que é aquele que você vai numa única loja e só tem realmente aquele produto, né? E nesse caso não. A gente tem soluções com suas particularidades e a gente consegue entender o cenário que eles estão e, inclusive, apontar essas diferenças e por que a gente estaria, né, direcionando para um determinado caminho. Isso a gente acaba atuando de uma forma mais consultiva do que só orientada a vendas, entendeu? Você pode falar para o cliente que você não é aquele vendedor que vai falar que você tá bonito com uma camiseta 2 números a menos, tá? Gostei da analogia. Acho que agora tem o Mantua, né? Eu Mantua, Olá, pessoal, tudo bem? Não, nessa questão aí de a gente falar assim, nós estamos encantando o cliente com uma solução de mercado, uma solução de IA, né? Mas o que eu vejo por aí também que os clientes às vezes questionam a questão de custo, né? Não sei se a gente vai chegar nesse tempo. Por que todos os clientes não mudam para IA agora, já que
que é tão maravilhoso, né? Então tem uma questão de custo, de repente, assim, qual é a vantagem, né? Em qual operação que colocar? É vantajoso colocar a IA em todos os pontos de contato de atendimento? De quantas chamadas? Qual o custo por chamada? Eu acho isso daí, às vezes, o cliente fica encantado, mas às vezes quando a gente conversa com ele, depois vai chegar no detalhe, ele tem uma operação lá de 20 mil chamadas, ele já fica assustado com o preço, né? E também a outra questão seria a parte de curadoria, né? A 5 a gente vai começar a trabalhar a parte de consultoria também, de curadoria dessas IAs. Implementar isso é legal, mas se você não tiver um ponto de curadoria, de análise, de ver se não está alucinando, se não está tendo, se está sendo eficiente como cliente, a gente vai ter também esse trabalho? Eu posso responder essa pergunta aqui também, tá? Com relação a cliente primeiro, tá? Realmente, é um investimento relativamente alto quando se trata de IA, porque tem todos os custos ali inerentes à plataforma, né? A questão dos próprios motores, enfim. Então, assim, para ele se provar, muitas vezes ele vai ter que ser mais eficiente daquilo que eles têm hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu simplesmente pegar uma URA que para eles funciona e simplesmente querer mudar pela experiência, fazendo exatamente a mesma coisa, provavelmente isso não se paga. Por isso que, com esses recursos adicionais, vai fazer com que ele consiga fazer mais, seja um super agente de airlines, e o que acaba viabilizando um pouco mais, é pegar etapas da jornada que ele está substituindo uma ação humana lá. Aí ele começa a ficar mais interessante, tá? Então, assim, nesse momento, uma parte muito importante da estratégia é identificar quais são essas categorias que são mais simplesmente repetidas ou que possam ser substituídas dessas ações do humano, que daí a gente identifica que, olha, a probabilidade, o que a gente tem, né, estatisticamente, 50% do volume é uma coisa que é relacionada à base de conhecimento de uma informação que um agente faz. Então, esse pode ser um caminho interessante, porque você coloca exatamente só naquela pontinha que os agentes façam isso, porque no fim do dia, o custo eu vou falar num digital, por exemplo, no fim do dia, um custo de uma conversa ali, por exemplo, desses agentes, costuma girar em torno de 12, 15 reais. E quando se trata dessas plataformas com IA, mesmo que sejam algumas um pouco mais caras ou não, eles giram abaixo de R$5. Então, naturalmente, ele tem esses benefícios, só que você tem que identificar exatamente esses pontos que vão gerar o maior ganho. Aí que aplica, né? Aí que a gente tem que aplicar a nossa inteligência, né, enquanto a 5, para conseguir apoiar o cliente para ele obter esses resultados mais rápido. Tá? Aqui antes de você responder a próxima, acho que vale a gente fazer uma analogia, para a gente compartilhar com todo mundo também. É muito em linha com o que a gente fez no Einstein, né? A gente identificou pontos da jornada, né? Ainda num processo ali de renovação, de migração de tecnologia para o cliente, num processo de concorrência de mercado, onde nós posicionamos numa prova de conceito, um pedacinho de uma jornada, com proposições para evolução em outras jornadas, mas sem uma substituição total de largada, para que o cliente possa entender que a IA faz sentido, existe um custo, existe um investimento, mas que se mostra eficiente, trazendo resultados positivos, melhorando a experiência e todos os outros pontos aí que a gente sabe que são sensíveis para os clientes, tanto dos clientes, como dos próprios clientes nossos diretos. Né? Sim, nesse exemplo do Einstein aí, caiu como uma luva para eles, porque eles tinham uma operação de 5, 6 operadores que faziam só o direcionamento da chamada por um nível 2, né? Então, a IA substituiu quase uma operação de nível 1, totalmente direcionada para um ponto financeiro, para um ponto de dúvida que a IA identificava e começou a transferir. Isso, para eles começaram a ter ganhos financeiros já só na POC que a gente fez lá, né? Então, foi um case de sucesso, assim, já de largada, né? Num pedacinho pequenininho, né? Então, assim, o potencial disso é muito exponencial. Agora, respondendo o seu segundo ponto, Manto, que veio muito ao calhar,
calhar falar um pouco desse projeto e essa construção que a gente vem comentando aqui, é justamente como a gente tem se organizado, algumas mudanças estão ocorrendo, principalmente nesse conceito de consultoria, enfim, é justamente para conseguir fazer com que esse valor chegue na ponta para o cliente, tá? Então, resumidamente, seria o seguinte, a organização inclui os especialistas também para conseguir identificar, assim como foi feito lá no Einstein, quais são esses pontos que vão gerar maior valor para o cliente, onde é que a gente consegue obter um exercício de ROI, como a gente vai conseguir fazer uma análise baseado ali, por exemplo, nos relatórios, no informacional, para que consiga direcionar a gente para o próximo passo e consiga ser assertivo também, né? Até porque isoladamente isso aqui é muito, muito difícil, e só a plataforma ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então aí que entra essa combinação, assim com mais as tecnologias que a gente está utilizando, que justamente as próprias tecnologias vão simplificar a forma como a gente enxerga isso e vai simplificar o trabalho do diagnóstico e toda essa análise. Mas sem esse diagnóstico e análise também a gente não vai conseguir ser consultivo o suficiente para o cliente chegar no tempo que ele precisa e aonde ele quer. Então essa combinação, na verdade, não é só de um produto, mas a oferta como um todo, com a gente fazendo a nossa contribuição enquanto propriedade intelectual, com nossa expertise e conhecimento, para que realmente o cliente na ponta queira, né, consiga enxergar valor. No fim do dia, não é se ele tem um carro bonito ou se o piloto é muito bom, ele quer chegar na corrida vencendo, né? Ele quer chegar performance, ele quer performance, né? Exato. Tá bom. Beleza, valeu, obrigado. Imagina. Antônio? Opa, bom dia, pessoal. Na verdade, são duas perguntas aí. O Thiago até comentou aí, eu já vi algumas apresentações também, acho que até o Gabriel comentou. O FIM, né, o Intercom, a cobrança é por resolução, certo? O Cognite, não. Cognite é por interação. Essa talvez seja a principal diferença. Isso, exatamente. Então, nesse sentido, eu não sei se é mais vantajoso, né, comercialmente, a questão do fim, né? Porque eu pago por resolução, estou te garantindo aqui que se resolver aqui esse contato, eu faço uma cobrança para você. E um outro ponto é o seguinte, essa análise de resolução, sabe? Eu queria entender assim, por exemplo, cliente sinalizou que resolveu, o cliente ali no atendimento, né? Ou o cliente que contratou também tem que fazer essa validação. Como que a gente faz esse cálculo de que realmente aquela interação teve uma resolução ali no atendimento? A própria IA, né, do FIM, ela tem ali uma forma de entender através do contexto da interação se aquilo foi realmente resolvido ou não, tá? Ou se foi transferido para o atendimento humano por um motivo do qual ela não conseguiu a resolução. Então não é só simplesmente não encaminhei para o humano, então eu resolvi. Não, eles têm uma inteligência por trás de tudo isso aí para realmente garantir a resolução, tá? Mas o cliente faz alguma validação disso também? Existe, sei lá, o cliente, eu quero saber, como até o Mantou falou, eu quero saber se a IA não está alucinando, está falando que resolveu, mas não resolveu, eu quero validar esse processo, sabe? O FIM, ele tem bastante ferramentas, né, de análise ali, de curadoria, né, de relatórios. Essa parte é bem interessante dentro do FIM. E além disso também, né, quando a gente fala principalmente dessa questão da evolução ali, da resolução, ela própria te dá insights ali para a operação, né, de informações que ela está precisando para, por exemplo, garantir uma resolução melhor. Por exemplo, essa pergunta do cliente eu não soube responder, eu preciso de um KB para essa informação. Aí você vai lá e começa a alimentar. Então, ela está sempre ali te alimentando com informações do que ela não está conseguindo agir. Tá? Então, da mesma forma que ela está fazendo isso, ela também está te gerando ali reports do que foi resolvido e como foi resolvido, né? Fazer uma analogia para o Antônio, né? O FIM tem quase um monitor de qualidade exclusivo para cada operação que ele gera ali, fazendo essa autocuradoria, né? Indicações ali de evoluções dessa esteira de atendimento. Até por isso, dentro do gráfico isso é um dos fatores que contribuem com essa evolução constante que o FIM traz aí de aumento, de incremento de resolutividade. Então, acho que o FIM tem mecanismos ali para
É que com tudo isso que foi apresentado, parece que é muito melhor a gente vender o fim do que o cogn. Não estou nem comparando preço, nem sei os valores, tá? Mas esse contexto, né, parece uma solução mais fácil, talvez, de vender, entendeu? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que talvez te ajude nisso, né? Porque, vamos lá, pensa num cliente que tem Gênesis, por exemplo, tá? E ele está querendo ali colocar IA conversacional e ele acha que o do Gênesis está muito ruim por conta da cobrança de token elevada, etc, etc. A gente pode botar o fim? Até pode. Só que faz muito mais sentido a gente ir com o Cognity, que vai ser um orquestrador independente ali, né, que vai tratar só essa parte da inteligência artificial, né, e encaminhar para o humano ali no Gênesis, tá? Quando a gente fala do fim, né, da Intercom, ele é um suite muito mais completo, né? A gente não depende ali do CX1 ou do Avaya ou do Gênesis. Então, a gente vai ter toda essa camada de IA, porém dentro de um suite de aplicações que é voltado para o Customer Service, entende? E voltado para o Customer Service no digital. Ele não tem ali a camada de voz, entendeu? Então, quando a gente fala de atendimento de voz no Intercom, a gente está basicamente falando de IA utilizando voz, né? Então, tem toda essa parte ali da gente tentar entender melhor onde o cliente está, qual o momento dele, quais soluções ele utiliza, para ver qual mais faz sentido, né? Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida? Acho que, não sei se o Gabriel vai falar. Vai falar alguma coisa, Gabriel? Eu ia complementar, acho que é bem importante que o Monton comentou ali no sentido da curadoria, né? Aqui que entra o papel da 5 da gente poder ajudar o cliente ali a melhorar a experiência da gente já, né? Inclusive o fim, né? No caso da Intercom ali, eles têm, igual o Thiago falou, todo esse ambiente de sugerir melhorias, tá? Ao mesmo tempo que ela cobra por resolução, ela tenta que você aumente cada vez mais essa resolução para que ela ganhe mais. Então ela criou uma IA onde a IA ela ajuda também em relatórios, tá? Ela passa insights sem que a gente precise configurar. Já nas primeiras conversas, ela já vai gerando relatórios e insights para a gente poder melhorar a inteligência artificial. Então, isso é muito bom. Isso acaba até tirando a preocupação, né, da gente ter uma curadoria muito humana, muito braçal, muito manual. E aí, quando entra o Cognity, eu acho que entra o desafio aqui, como ele pluga em várias plataformas, da gente, como a 5 também, criar soluções que vão ajudar a gente no dia a dia dessa curadoria, tá? Então, só fazendo um paralelo, o Cognity ele já não tem essa curadoria tão enraizada como o Fim teria. Então, a gente pode trazer um pouco, como a gente é um hub, né, dessas soluções, a gente consegue trazer um pouco do Fim para o Cognity e agregar valor, como assim, sabe? Perfeito. É isso. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. A gente já está com são, eu não estou conseguindo ver meu relógio, 11 horas. Vamos lá. E aqui, né, para finalizar essa parte do fim, a gente acabou falando bastante, mas acho que é interessante, né, que esse case, né, ele mostra justamente um dos maiores objetivos da IA no atendimento, né, que é ganhar escala sem perder qualidade. Então, esse texto aqui central, ele é bem interessante, né. No primeiro mês de utilização, né, a Anthropic conseguiu economizar mais de 1.700 horas de trabalho do time deles, né? Então, isso é gigantesco, né? Porque a gente não está falando apenas de automação, mas de tempo operacional devolvido para a equipe focar em atividades que são mais estratégicas, que são mais complexas e que realmente ali trazem resultado, né? E um outro ponto que eu gosto muito nesse depoimento é que quando eles falam sobre respostas instantâneas e precisas, né? Porque no final o cliente não quer necessariamente falar com uma IA ou falar com um humano, né? Ele quer resolver rápido, né? Ele quer se esforçar pouco e ele quer ter confiança naquilo que foi falado para ele. Então, a gente percebe 3 impactos que são muito claros nisso, né? Economia de tempo, agilidade operacional e melhoria da experiência, né? E isso ajuda a explicar porque o Fim, principalmente, vem crescendo bastante no mercado. Ele combina essa parte da IA, do atendimento digital, toda a parte da automação, né? E numa experiência que é muito moderna para o cliente final, tá? Então, quando a gente olha para esses cases, né, fica muito claro que inteligência artificial no atendimento deixou de ser tendência, né? Passa a ser realmente uma alavanca de eficiência operacional. Isso é um ponto muito importante, às vezes até para a gente conversar ali com os nossos clientes, né?
E agora a gente vai entrar um pouco, né, num apoio para vocês ali, como que a gente pode melhorar, né, a identificação dessas oportunidades com os clientes que a gente tem conversado, nos momentos ali que a gente tem essa oportunidade, né. Então, eu queria deixar um ponto muito importante, né, de toda essa campanha, né, que vocês não precisam, né, que a gente comentou ao longo da apresentação, vocês não precisam virar especialistas em inteligência artificial, vocês não precisam virar especialistas em vender tecnologia, né? O principal objetivo aqui é simplesmente conseguir identificar, né, sinais de oportunidade no dia a dia de cada um, né? Então, a gente está falando aqui, né, que muitas vezes a oportunidade ela vai aparecer em frases simples, como as melhorias que a gente precisa ter em algum canal específico, né? O nosso CRM não está ali conversando com nenhum outro sistema, a gente está trocando uma vaia por Gênesis ou alguma outra plataforma, queria saber o que vocês têm, né? Então, assim, automação de processos, ou até a empresa quer começar a utilizar a inteligência artificial, né? E o ponto é esse, né? Toda empresa está discutindo esses pontos aqui e é muito importante que a gente consiga, né, identificar essas oportunidades, né? Identificar a dor e conectar, né, com o que a Cinco, né, oferece. E eu queria deixar aqui, né, uma reflexão muito simples, né? Porque, querendo ou não, grandes oportunidades, normalmente, elas não vão começar na RFP. Elas vão realmente começar, né, em relacionamentos, em conversas, em confiança, né? Até porque, até para a gente receber uma RFP, muitas vezes a gente teve que antes ter esse relacionamento todo para poder fazer parte dessa RFP, né? Então, todo mundo aqui tem contato, né? Sejam clientes, parceiros, colegas, amigos, conexões profissionais, amigos do LinkedIn, são diversas possibilidades, né? E muitas vezes essas pessoas estão vivendo ali dores reais no trabalho delas, nas operações delas, às vezes nossos próprios clientes, às vezes a gente fala durante o dia a dia, a gente consegue descobrir novas oportunidades ali com eles, né? Então, todo mundo que tem o contato com o cliente consegue trazer uma oportunidade. E às vezes a empresa, ela tá ali, né, querendo melhorar o atendimento, modernizar alguma coisa, usar IA, ou até reduzir o esforço operacional. E aí que essa campanha entra, né? Porque quando vocês identificam ali uma oportunidade, né, vocês ajudam a abrir portas para a gente aqui na área de pré-vendas, comercial, mas não só isso, mas para a Cinco como um todo, né? Porque vocês fortalecem a nossa rede, geram novos negócios, impulsionam o crescimento para todo mundo da empresa, né? Então, o convite aqui é muito simples, participar, indicar, conectar as pessoas, conversar com a gente. Se tiverem alguma dúvida, tal cliente estava falando alguma coisa assim, o que você acha? Você acha que faz sentido a gente indicar alguma solução? Ou não precisa necessariamente, né, ser ali FIM ou Intercom, a gente pode conversar, né? O time da Cinco vai ajudar tanto na parte técnica quanto na qualificação, na parte estratégica, né, na construção ali da solução. O mais importante é transformar esse relacionamento que vocês já têm, né, em uma oportunidade de negócio, tá? E é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de todos. Se tiverem alguma dúvida, comentário, a gente ainda tem um tempo, dá pra gente ainda bater um papo. Mas é isso. Alguém tem mais perguntas, dúvidas? Querem fazer comentários, outras perguntas? Eu queria dar os parabéns aí à equipe. O time de operações trabalha em coach, PQD, price, tributos, mas não faz ideia do que esse número transforma a execução e o resultado fim, né? Lá no cliente. Parabéns aí, Castro, e toda a equipe aí de pré-vendas. Obrigado, Pedro. Thiago, eu tinha uma dúvida que era justamente para qual cliente oferto, né, determinado produto. E aí eu entendi que vocês depois vão fazendo esse filtro. Senti uma oportunidade, a gente parte para uma indicação aí para vocês. Então, obrigada, essa dúvida eu tava. Porque, como que nós vamos sair, né, falando, né? Exatamente, é isso aí. A ideia era a gente dar um pouco ali a visão do que a gente pode ofertar, né, para ajudar ali a identificação, mas fiquem tranquilos, se você vê ali alguma oportunidade, a gente vai qualificar ela
para vocês ali e tentar transformar isso numa oportunidade real. E também tem o link, né, pessoal, que dá para vocês colocarem essas oportunidades. Ele está nos e-mails que vocês fizeram a inscrição. Eu acho que talvez é interessante a gente colocar esse link, né, Mari? De repente até no chat aqui, não sei, que eventualmente as pessoas Sim. que tiverem uma certa dificuldade para localizar eles, né, ou guardar em algum lugar que seja bom, porque talvez essa identificação da oportunidade vai ocorrer daqui sei lá, 15 dias, né? Então fica mais fácil ali para vocês conseguirem seguir o processo ou andar de qualquer dificuldade, mesmo que não encontre o link, aciona o time comercial, né, ou o time de pré-vendas, enfim, que daí a gente dá continuidade. Tá bom? Legal. Outra coisa também é assim, o material vocês vão compartilhar, porque às vezes a gente está numa conversa e o cliente, mas o que vocês fazem? Pô, muita coisa, mas tem algum portfólio de coisas que a gente pode já indicar? Olha, dá uma olhadinha nesse portfólio aqui. Geralmente comigo acontece isso, tá? Legal. Eu acho que a gente... O Tem o Peixe, institucional, né? A gente tem o institucional. A gente pode compartilhar pode o ser também, institucional. porque É que o institucional, eu não lembro, acho que Cognid não estava lá ainda, né? Não lembro. Ou tava? Bom, acho que estava sim. Mas a gente compartilha, sim. A gente acho que compartilha até, acho que é legal até compartilhar, o Mari, de repente no e-mail que veio, até para a gente não compartilhar com um grupo pequeno, né? Compartilha lá o material do nosso portfólio, alguma coisa nesse sentido, fica disponível para todo mundo, tá? Mas a gente tem sim, tá, Mantuan? Principalmente o institucional, que esse é o que ele faz a abertura, né? Porque de repente, dependendo da oportunidade, se precisar de um aprofundamento mais relacionado ao produto, tá? Mas também fica à vontade, Mantuan, você está nessa área de consultoria, enfim, qualquer dúvida que surja também, inclusive de outras pessoas aqui que atuam isso no dia a dia, quer ter um entendimento um pouco mais profundo, fica à vontade de nos acionar aqui também, porque é sempre um prazer a gente aí compartilhar um pouco daquilo que a gente conhece aí, tá? E fazer essa troca também. Principalmente a gente que está no dia a dia com os clientes, a gente vê as oportunidades nascendo, por exemplo, hoje a gente tem uma reunião de Michelin com DMA. Porra, será que precisava de DMA mesmo? E hoje eu vou entender o que é isso daí para poder falar assim, cara, talvez eu ofereça para você uma solução para você não ter esse custo com a DMA. A gente pode fazer de outro jeito. Sensacional, e exatamente essa provocação que a gente queria fazer com o nosso intuito ali, aumentar o nosso o dia a alcance. dia deles lá, uma transformação digital tremenda, já contrataram consultores de CX, estão fazendo, e eu só estou olhando aqui quais as oportunidades que a gente pode abraçar aí de ideias de automatização, de uma URA visual, alguma coisa mais direta, né, mais específico com IA também. E um ponto importante, principalmente só reforçando essa questão da gente ter essa isonomia, né? Não só tendenciar para um produto ou outro, porque é o único que a gente também trabalha, provavelmente não vai ser a única tecnologia que a gente está falando de A, tá? Então a gente já está no gatilho com mais uma outra de avaliações, justamente não é porque a gente quer ter todas, mas a gente quer que as tecnologias que estejam dentro do nosso ecossistema se encaixem muito bem para o nosso cliente. Que nem eu gostei da analogia que o Peixe fez, né? Falar, cara, não é oferecer 2 números a menos ali a camisa ou 2 Você tá números a lindo. mais, né? Exato. Você tá lindo. Beleza, gente. Então acho que fechamos, né? Alguém tem mais algum ponto que queira falar ou contribuir? Acho que agradecer a participação, né, Mari? Exato, agradecer a participação de todos vocês, a condução também, né, Castro, Naca, enfim, Peixe, todos que participaram. E aí, antes de vocês desligarem aqui, queria pedir a gentileza de quem puder ligar a câmera para a gente registrar esse momento. A gente vai mandar todos os materiais, enfim, a pesquisa também de satisfação curtinha, até para a gente tendo feedbacks, enfim, e poder melhorando nesses nossos encontros. Mas desde já agradeço a participação de todos vocês, a condução, e espero que a gente tenha aí novas oportunidades em breve. Mas bora lá para a nossa fotinha. O institucional está aí no chat, tá bom? Mas aí você pode baixar, se você não conseguir, pode me acionar aqui que eu compartilho com você, tá bom? Combinado. Maravilha. Bora lá, então. Deixa eu só abrir aqui um segundinho. Vamos lá, vou tirar a foto.
Perfeito, fechamos. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigado, pessoal. gente. Valeu, Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.